Acorda, despertar. Acorda, despertar. Acorda, despertar. Acorda, despertar. Samoa. Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo de Histórias de uma Consciência Cósmica. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou um pouquinho mais preparado, né, para fazer um videozinho mais completo para vocês, né? Então, tenho meus lembretes aqui no meu computador, já deixei tudo organizadinho. Bom, mas para começar, gente, eu vou começar respondendo é uma palavra muito forte, muito objetiva, né? Dizer assim, dá aquela sensação de que a pessoa é o dono da verdade. Na verdade, ninguém é dono da verdade. A verdade é só um ponto de vista, não é isso? Ou então fatos. Quanto a fatos, não há argumento, não é isso? Então as perguntas que são frequentes, perguntas que não deveria mais nem existir, né? No tempo que nós estamos em pleno século 21, com a tecnologia. Mas enfim, infelizmente as pessoas estão dormindo, né? Estão dormindo. Então, vamos lá. São duas. Vou responder as duas. Falar sobre duas perguntas. São perguntas frequentes. Inclusive, esses dias eu estava assistindo um podcast e o cidadão perguntou para o entrevistado: Jesus existe? Jesus existiu? Puxa, é lamentável, pessoal, no tempo de hoje, né? Com o sistema deixa muita brecha. Nós temos que aproveitar essas brechas. É aquilo que eu falo: contra fatos não há argumento. É muito simples, muito simples. Se você tiver um celular desse, é só você pesquisar no Google. Faz a seguinte pergunta no Google. Pesquisa na seguinte pergunta: qual era o nome verdadeiro de Jesus? Vai aparecer Yeshua. Quer dizer, Jesus nunca existiu. Jesus foi um personagem criado para a Bíblia, que é uma agenda global. Vai acontecer tudo que está na Bíblia? Vai acontecer, porque é uma agenda global, uma agenda feita pelo sistema manipulador, o sistema que governa tudo e a todos do sétimo universo, que é o assunto que nós falamos aqui sobre esse vídeo. Pessoal, o assunto para nós que vivemos aqui no sétimo universo, na Via Láctea, não tem assunto fora do sétimo universo. Oitavo universo. Você sabe que existe oitavo universo? Então, para nós, o nosso limite é o sétimo universo. E nós vamos falar sobre isso. E hoje, aqui no vídeo, nós vamos falar sobre quem é Deus. Quem é Deus? Tá ok? Então, respondendo essa pergunta de Jesus existe. Jesus nunca existiu, pessoal. Foi só um personagem criado para a Bíblia. E Satanás? Satanás foi o adversário, um personagem criado para a Bíblia. Porque demônio, Satanás, nada mais é do que um adversário. Como é que... Esqueci a palavrinha aqui certa. Opressor. Entendeu? É apenas um opressor. Ou seja, qualquer pessoa pode ser um demônio, desde que ele seja um opressor. A pessoa que vai... O bandido que vai roubar é um demônio, é um opressor. Ok? Bom, mas vamos começar aqui no conteúdo que interessa, né? Porque, bom, no último vídeo eu falei sobre o despertar de consciência cósmica. Eu falei que era um direito
de todos os seres do cosmos. Um direito, e não só um direito, é uma lei cósmica. Então, vou ler aqui nos meus lembretes, vamos ver aqui, ó. O direito de despertar é de todos os seres cósmicos. O direito de ser livre é a lei do livre-arbítrio. O mundo tem mentido para você desde o começo, dizendo que você tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio para nós aqui, carnal, que estamos nesse estado carnal do corpo. O livre-arbítrio é para sua energia, que muitos chamam de espírito. É para sua energia, para você interagir com o cosmos, aprender com o cosmos. É por isso que eu falei no último vídeo, pessoal, que nenhum ser humano deve ensinar para outros, porque estamos no mesmo barco. Porque nós seres humanos, nós temos que aprender com o cosmos. Porque se você aprender com outro, você vai estar andando no caminho daquele outro. Você vai estar servindo, você vira escravo, na verdade, daquele de quem você está aprendendo. É por isso que todo tipo de religião, tá? Todo tipo de religião, todo tipo de grupo, formou grupo, caia fora. Ah, você é muito radical. Não, eu estou falando do mundo espiritual. Eu estou falando da sua energia. Porque tudo que é criado nesse mundo, e principalmente no astral, é para te prender. É prisão cósmica. Então, é um direito seu de interagir, de aprender com o cosmos. Direito do cosmos, é direito do cosmos, não é nenhum ser que inventou, tá ok? Então é seu direito, mas para isso você precisa acordar, você precisa aprender como exercer esse livre-arbítrio. Você fala assim, ah, mas eu tenho livre-arbítrio, como assim não? Eu posso trabalhar ou não trabalhar? Pode, sim. De repente você pode chegar para o seu chefe lá e falar, não quero mais trabalhar. Direito seu. Ah, mas eu posso ir para onde eu quiser aqui. Pode, né? Entre aspas. Não, nem todo lugar você pode entrar, né? Ah, mas se eu quiser me matar, eu me mato. É um livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. De repente, agora vamos ver se você realmente você tem esse livre-arbítrio aqui na Terra. Eu vou provar para você que você não tem livre-arbítrio. A partir de agora, você fala assim, ah, eu quero exercer meu livre-arbítrio. Deus falou que eu tenho livre-arbítrio, está escrito na Bíblia que eu tenho livre-arbítrio. Tá bom. Pois a partir de agora, eu não quero nem beber e nem comer. E não quero morrer. Quero viver até o dia certo, até o dia que tiver de viver. Não quero beber e nem comer. E aí? Você tem livre-arbítrio? Meu querido, acorda. Acorda. O livre-arbítrio é para a sua energia. Bom, vamos aqui continuar, né? Já ficou muito claro que essa lei é a lei, tá? O livre-arbítrio é uma lei, tá? É uma lei. O despertar de consciência, ele pode acontecer tanto no físico como no plano astral, ou seja, aqui, com você aqui, com seu ser, de repente você tem visto algum trabalho de alguém do despertar que fala do despertar de consciência, e você começa a praticar, você começa a meditar, que é o princípio, né? A meditação. Pessoal, o que é a meditação? O que é a meditação? O pessoal fala muito de meditação, mas ninguém explica o que é uma meditação. Porque não é você fechar os olhos e pronto, tá meditando. Não é assim que funciona. A meditação é você focar. É você focar em algo. Você vai focar no cosmos. Focar no cosmos. Para você focar no cosmos, você precisa sair daqui. O seu corpo fica, mas sua energia vai. Você foca no cosmos, sai do mundo. Aí sim é meditação. E nesse momento de meditação você pode ter experiências
Pode sim ter experiência. Eu não tenho, pessoal. Geralmente, quando eu estou meditando, eu foco no cosmo, numa experiência que eu já tive, entendeu? Para poder sair. O princípio o princípio do meditação é você simplesmente apagar daqui, desse mundo. Esquecer esse mundo. Ah, mas é difícil. Nada é fácil. Principalmente no princípio, no começo. Você vai. O barulho não deixa você meditar. A sua mente fica viajando a mil, mas aí você tem que continuar. Ser firme, não é fácil, nada é fácil. Pessoal, falar em barulho, pessoal, aqui vai sair muito barulho nos vídeos, viu? Porque aqui onde eu moro não tem silêncio. Nem de madrugada, nem de dia, em lugar nenhum. Então eu já aceitei. Vou fazer os vídeos com barulho ou sem barulho, eu tô fazendo aqui, tá? Então é isso aí. É focar. Foca, sai do mundo, sai desse mundo, sai da sua vida aqui, abandona tudo em meditação. Abandona o pensamento de dívida, pensamento de filho, pai, mãe, tudo. Abandona tudo e foca no cosmos. Aí você começa a ter um despertar. Qual que é o princípio do despertar? É o sonho lúcido. O que é um sonho lúcido? É você saber que está lá em cima sonhando e saber que está aqui na Terra dormindo. Seu corpo está aqui. Você fala, nossa, eu tenho muita experiência. Eu vou contar na frente, entendeu? É que o assunto de hoje é outro, mas eu vou contar muitas experiências para vocês ainda, inclusive de sonho lúcido, né? E é isso aí. O despertar de consciência é isso, entendeu? É você meditar, focar no cosmos, tá ok? Isso pode acontecer no físico ou no plano astral, tá bom? Então, eu vou contar para vocês agora a minha experiência do despertar. A minha experiência, ela não foi aqui no físico, não começou aqui. Primeiro ela começou no plano astral, pessoal. Ela começou no plano astral e eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Bem, como vocês sabem, a gente vai dormir. Só para deixar claro para você, tá? O mundo, o sistema manipulador, ele não quer que você acorde, que ninguém acorde. Ele coloca coisas muito importantes, palavras muito importantes, como coisinhas pequenas, coisinhas assim, para você não dar atenção, você não dar valor. A gente vai falar muito sobre isso. Eu estou comentando sobre isso porque é o caso do sonho, né? Do sonho que é a viagem cósmica, pessoal. O sonho é uma viagem cósmica. É a única maneira de você sair desse mundo além da morte. O único portal, a única maneira de você sair desse mundo. Senão, é por isso que eles não querem que vocês saibam disso. Porque eles querem que você fique preso para eles reinar, tá ok? Então são viagens cósmicas, os sonhos. Então aí o sistema colocou sonho, né? Sonho, aí não dá nem atenção, né? Sonho, você entendeu? Então são viagens cósmicas. É muito importante isso, essas viagens. Preste muito atenção quando vocês tiverem experiências, para que vocês, é a única maneira de vocês aprender a se libertar desse sistema manipulador, enganador, que tem reinado há muito tempo. Entra Deus e sai Deus. Na nossa era aqui já houve dois sistemas que manipulam o mundo: Jeová e o cristianismo. São dois deuses. Para trás já houve um monte, já houve vários, mas nós vamos falar da nossa era. E durante os vídeos nós vamos falar sobre esse sistema esses sistemas, né? Nós vamos falar sobre guardiões, sobre deuses e etc, entendeu? Mas vamos lá, onde que eu tava? Me perdi aqui, pessoal. Pode acontecer no plano físico ou no plano astral, isso? Sim. Lembrei, falar da minha experiência, exato. Bom, despertei, né? Despertei no plano astral, em um lugar onde eu estava, pessoal, na consciência de um ser brutal, um ser, como posso dizer, cara, é um ser manipulador, um ser dominador, vamos colocar assim, entendeu? E esse ser,
ele se dominava como general de Jeová. Na época que Jeová reinava sobre o mundo como Deus, pessoal, eu estava no sistema de Jeová, lá no plano astral. Eu era um general de Jeová, entendeu? E ali, pessoal, eu estava obrigando as pessoas a me obedecer, a fazer o que eu queria. Abuso de todos os tipos que você possa imaginar, abuso sexual, abuso de tudo quanto é maneira. Ah, como assim abuso sexual? No plano astral existe? Existe, pessoal. Esse abuso sexual é para sua consciência carnal aqui. Quando você chega lá que você toma uma consciência, se toma uma consciência de outro ser, aquele ser, talvez ele nem faça isso, mas por você estar naquela consciência, você vai abusar sexualmente de seres. Ah, mas como assim? Vai ter o... Como que funciona isso? É assim? Não, não é assim. Tá tudo aqui, ó. Quando eu pratico o sexo, aqui é carnal, mas lá é a mesma sensação. Porém é espiritual, mas é a mesma sensação. Porém, quem pratica esse tipo de coisa lá no plano astral geralmente são seres densos. E esse ser, ele era muito denso. Porém, essa foi a última ação dele como general de Jeová. Esse ser, pessoal, inclusive ele era Deus. Ele era Deus em outro planeta. Ele agia como Deus. Como assim? Deus não é um só? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Deus não é um ser. Deus é um clã. Deus é um grupo. Como assim? Deus é um grupo. O Deus cristianismo é o Deus do mundo. São formados por vários seres. Dá um exemplo para você entender. Vamos para a linha do Pombagira, por exemplo. Pombagira não é um ser. Pombagira são vários seres. Por exemplo, Pombagira Sete Saia, Pombagira Maria Padilha e daí por diante. Exu Caveira, por exemplo. Exu Caveira não, Exu. Na lei de a Exu. É Exu Caveira, Exu da Morte, Exu não sei de que, Exu sei lá das quantas, você entendeu? Mas todos eles se apresentam como Exu, porque é um clã trabalhando juntos. Deus é a mesma coisa, pessoal, é um clã. Seres que têm carta branca, vamos dizer, para chegar no mundo e falar, eu sou Deus. Entendeu? Porque esse ser, não existe o ser onipotente no sétimo universo. Onipotente, ser como a mentira da Bíblia, as mentiras da Bíblia que colocaram na Bíblia falam, entendeu? O Deus, o guardião, o demônio, que guardião e demônio tem o mesmo significado, estão em evolução também, são seres evolutivos, entendeu? Então eu já tive experiências com seres que pregam a igualdade. Esse é o trabalho que eu faço, pessoal, é a igualdade, independente do estado da pessoa. Não interessa em que estado ela está. É a igualdade. É isso que nós temos que praticar, a igualdade. Ok? Bom, enfim. E lá abusando daquelas pessoas, daqueles seres, através da consciência daquele ser, eu estava na consciência. Quando você está na consciência, a experiência é na consciência. Existe alguns tipos de experiência, pessoal. Por exemplo, você pode estar na consciência de outro ser. Você pode ter sonho lúcido, que nem eu falei para você. E a experiência só sua, na sua consciência, com sua energia. Essa experiência com sua energia é como se você fosse um drone. Você está ali observando, só observando e tendo aquelas experiências. Porém, a experiência na consciência de outro ser, você vê o corpo, você vê a aparência, entendeu? Então é mais ou menos isso. Quando você vê o corpo daquele ser, vê a aparência, você está na consciência. De alguma maneira ele permitiu, ou você está meditando. Na verdade, o cosmos, ele dá essa possibilidade. Ele dá essa direito para você. É o direito do livre-arbítrio que eu falei para você, para que você aprenda.
Ah, mas todas as experiências que eu vou ter é que eu estou vivendo hoje, não. Principalmente no começo, você vai ter muitas experiências de vidas passadas. Mas você vai entender sobre leitura energética. A primeira coisa que o cosmo, a capacidade que o cosmo te dá é para você aprender leitura energética, que é muito importante a leitura energética. É onde você vai saber quem é do seu lado e quem não é, quem está a favor ou contra você, quem é seu inimigo ou não está. Precisa falar, não precisa nem vir para cima de você, porque geralmente os seres densos ele vem para arrebentar com você. Nem precisa eles fazer isso, você já percebe quem ele é. Decisão sua se vai lutar contra ou se vai apenas desviar, correr. Geralmente tem que correr, né? São bravos, são complicados, né? Então, esse ser ele tava. Eu olhei e percebi que uma mulher, uma aparência de mulher. Só que as mulheres, essa mulher, não era como uma mulher do mundo, uma mulher normal. Era uma mulher, vamos se dizer, de aparência evoluída, provavelmente de mente também, né? De consciência, muito mais evoluída. Era uma mulher assim, mais ou menos dos 4 metros. Eu também tinha mais ou menos essa estatura. Eu que eu falo sei que eu estava na consciência desse ser, o general de Jeová. E o que é que acontece? Esse ser ele olhava fixamente para mim e me chamou a atenção. E também eu fixei o olhar e a mente, minha consciência nela. E esse ser, ele falou para mim. Pessoal, não é com palavras, é mentalmente. No astral você fala mentalmente. Raramente você vai falar com palavras. Você entende mentalmente. E ela falou: você é mais do que isso. É hora de acordar. Me segue. E assim foi a experiência, pessoal. Eu fui seguindo, até onde eu me lembro, eu saí com aquela mulher. Encontrei outro grupozinho que estava com ela que logo se juntou. 3, 4, é que assim, é detalhes, entendeu? Detalhes que muitas vezes você não presta muita atenção, porque eu tava com aquela sensação de algo grande, sabe? Quando você já sente a energia, energia, né? Como eu falo pra vocês, que é de algo grande, que eu tava indo para alguma coisa grande. E foi mandando, e foi aí onde aconteceu meu despertar de consciência cósmica. Embora minha vida toda eu tive muitas experiências estranhas, né? Que eu achava estranho na época, que eu não tinha entendimento nenhum. Principalmente quando porque minha ganância, pessoal, no mundo não foi coisas do mundo, sempre foi espiritual, conhecimento, sabedoria espiritual. Era sempre o que eu buscava desde criança, sempre o que me importava. Era só isso. Sabedoria espiritual, conhecimento espiritual, entendeu? Conhecimento. E eu tive muito, inclusive quando eu estava frequentei todos os tipos de religiões que você possa imaginar, buscando o caminho, buscando a verdade. Porém, quanto mais você se envolve, é bom. Eu falo para você, se você não tem um conhecimento, se você quer tirar dúvida do que eu estou falando, pode frequentar. Só que você vai frequentar uma igreja, principalmente do cristianismo, adâmica, né? Com a sua consciência, com a sua mente, para você analisar, aprender, não com mente de escravo, não com mente de servidão. Faça isso, vá, aprenda. Aí você vai ver tudo que eu estou falando lá dentro, através dos seres lá dentro, das pessoas que estão lá dentro, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha de falar para vocês. Esse foi o meu primeiro despertar. Mas como eu estava falando, quando eu estava ainda lá frequentando a religião, aprendendo, sempre vai aprendendo, mais com mente de aprendiz do que com de servo. Esse provavelmente foi o que me levou, mas fiquei muito tempo preso ainda, pessoal. E chegou o tempo que eu achei, nossa, se não existir verdade, se isso aqui não for verdade, não existe outra verdade. Cheguei a afirmar isso. Como a gente quebra a cara, né? E quando eu estava ainda aprendendo sobre a religião, sempre, é porque assim, sempre eu aprendi, não, essa eu já aprendi, não, essa é errada, aí ia para outra. Mas o que acontece? Todas que você vai levam o mesmo caminho. É farinha do mesmo saco. Leva a Deus, sempre a Deus. Sempre a Deus, sempre a Jesus Cristo. Entendeu? Enfim.
Enfim, quando eu estava ainda antes de despertar, eu tive uma experiência. Eu tive um atrito com uma pessoa no plano astral. Minhas experiências, pessoal, são todas no plano astral. Você viu alguma coisa aqui no físico, na realidade? Pessoal, não tenho nada aqui no físico. Não aprendo espiritualmente, eu não vejo nada. Em exceção de uma vez que eu conheci um senhor que até hoje eu acho muito estranho, fico na dúvida. Porque tem um metrô aqui que eu pego o metrô para trabalhar. Faz muitos anos que eu faço essa linha. E um dia eu vinha nesse metrô e eu, lá do meu serviço, já vinha conversando com um colega meu sobre despertar de consciência, sobre isso, tal, né? Enfim, chegamos nesse metrô, do nada, nem estava mais conversando sobre extraterrestres, sobre vida fora da Terra, essas coisas, não estava mais conversando. Do nada um senhor começou a conversar, a falar de extraterrestre, né? Falar de extraterrestres. E esse senhor, pessoal, ele era muito estranho. Ele contou umas coisas, ele contou algumas histórias. Ele falou que estava na Bahia, umas 6 horas da tarde uma vez, estava pescando. E ele viu o mexer na água, umas 6 horas. Ele foi chegando mais perto para observar aquele mexer na água, né? Então ele disse que viu 2 seres como répteis, entendeu? Ele mostrou 2 seres, ele viu a cabeça, os ombros, ele falou que rapidamente eles mergulharam e sumiram. Então eu mostrei para ele algumas fotos que eu tinha no que eu falei, era assim, e ele falou, olha, não era dessa cor, mas era assim. Eu vi réptil. E esse senhor, o que me chamou muita atenção, nunca mais eu vi esse senhor na minha vida. Nunca mais, nunca mais na minha vida eu vi. Faço ainda até hoje o mesmo trajeto no metrô. Nunca mais vi esse senhor. O que me chamava muita atenção, eu vou até imitar aqui para você ver, que esse senhor, ele tinha um gesto muito estranho, ele fazia mais ou menos assim, pessoal. Ele conversando, falando e fazia. Entendeu? Então, só teve esse caso que eu desconfio que foi um reptiliano, que aquele senhor podia ser um reptiliano numa metamorfose, né? Porque isso existe tecnologias que vocês nem imaginam, nem eu imagino, nem vocês. Tive muitas experiências com tecnologia, pessoal, armas que nunca existiu aqui. Por isso que eu falo, quando eu for contar minhas experiências, eu vou contar de uma maneira para que vocês entendam, dando exemplo em coisas materiais que a gente conhece aqui. Gente, mas infinitamente, tem coisa que eu nem sei falar. Tinha armas que eu tive experiência, armas que saía do chão, entendeu? Então a tecnologia, ela é infinitamente, tem muita tecnologia. Nós aqui é manipulado, nós recebe, ó, vou apertar mais o dedo, tá? Quase nada, recebe quase nada, entendeu? Mas o que nós temos o suficiente dá para desmascarar o sistema. O sistema, ele tem que ser desmascarado para que nós possamos se libertar, para que nós chegamos no astral e possamos evoluir, porque nós estamos estacionados sem evolução, como escravo, como servos escravos. A escravidão vem do plano astral, pessoal. Aliás, tudo vem do plano astral. Toda ideia que você possa imaginar vem do plano astral. Primeiro vem de lá e é implantado aqui. Inclusive o sistema Deus, né? Inclusive o sistema Deus. O que eu estava, às vezes a gente sai um pouquinho, né, do assunto. Sim, eu estava contando a minha experiência, já contei, né, a minha experiência, onde eu comecei a despertar, né. E daí, pessoal, eu comecei a aprender com o cosmo. A partir dessa, eu acredito que eu despertei lá no astral e comecei a despertar aqui também, entendeu? Quando eu comecei a aprender tudo sobre religião, então sempre comecei a questionar tudo. E um dia eu tomei a decisão, falar, a partir de hoje não vou servir a religião nenhuma, não vou servir a grupo nenhum. E é isso que você tem que fazer. Porque quando você serve a um grupo, você está servindo os ideais dele. É o caminho dele, não é o seu. É você e o cosmos. O seu caminho é você e o cosmos. Por isso que eu sou um compartilhador, não um mestre. Não sou, gente, jamais. Eu sou um compartilhador.
porque eu estou aqui para isso. Estou fazendo um trabalho hoje aqui que eu faço lá no astral há muito tempo, através de consciência de outros seres. Eu tenho experiência com um ser draconiano, que ele faz esse trabalho. Ele leva, ele leva a igualdade pelo cosmos. É um guardião que leva a igualdade pelo cosmos, correndo perigo, corre muito perigo, porque o sistema Deus, os manipuladores, os seres densos, os seres que quer dominar, quer mandar em tudo, eles são muito perigosos. E algumas vezes que você reencarnar aqui, você foi obrigado. No meu caso, as últimas 2 reencarnações minhas aqui nessa terra foi a força, pessoal. Um dia eu vou contar para vocês ainda essas experiências, as últimas 2, ok? Pessoal, então deixa eu ver. Bom, se o vídeo ficar muito... Bom, eu vou continuar. Vou falarmos agora sobre os guardiões, a escolha de um guardião. Falar dos guardiões, a escolha de um guardião. Se um guardião ou se um Deus. Compartilhador, você me pergunta agora, compartilhador, o que você vai falar agora? É ideia sua que você criou? Ou é de experiências que você teve no astral? Você aprendeu com o cosmos? Eu aprendi com o cosmos, pessoal, tudo que eu falo aqui. Porém, existe muitos conhecimentos que vem direto na sua consciência, porque tudo está dentro guardado de você. Muita conhecimento, muita coisa já está guardado dentro de você. Quando você despertar, quando você acordar, todo esse conhecimento acorda, vai acordando aos poucos. E você não vai ter dificuldade de falar de certas coisas. Porém, isso que eu vou falar para você agora foi de experiência. Eu vou contar a experiência. Vou contar a experiência para poder explicar para vocês, tá ok? Bom, como eu falei para você, certo dia eu fui dormir, meditei, Antes de falar, pessoal, eu quero falar mais uma coisa. Por exemplo, porque você fala assim, mas você foi desbloqueado sua mente e tal, e você tem muito conhecimento, tudo bem. É seu esforço, tá? Eu me esforcei muito, muita meditação, muita entrega. Porém, tive uma certa experiência uma vez que recebi uma energia. Você pode receber uma energia do cosmos, uma energia que te dá capacidade. Eu recebi uma energia de um dragão ancestral. Não me pergunte a aparência desse dragão, porque eu vi direitinho, mas ele é ancestral, primordial. Ele tinha tentáculos, ele tinha... Cara, não dá para explicar, que nem eu falei para você. Nossa consciência, nossa mente aqui não tem a capacidade de explicar certas coisas do cosmos, entendeu? Então eu recebi essa energia. Como é que você recebe? Eu tive a experiência, estava de frente com esse ser, e esse ser, ele se formou-se numa energia e entrou na minha boca, através da minha boca. Você entendeu? Então foi desbloqueado muito conhecimento ancestral, conhecimento grandioso através dessa energia cósmica, ok? Então foi assim que aconteceu. Então vamos lá, falar sobre os guardiões, as escolhas de ser guardião ou Deus. Então vamos lá para a experiência. Eu meditei, fui dormir e de repente eu acordei em um mundo um mundo em forma, entendeu? Que estava se formando ainda. Então eu cheguei nesse lugar, só que eu era muito rápido, não era eu, na verdade, eu estava na consciência de um guardião. Como que é esse guardião? Esse guardião, ele tinha as aparências, você já assistiu Superman? Ele tinha a aparência do Superman, ele era como Superman, só não tinha capa, mas ele era como Superman. Então o que acontece? Ele pegou umas sementes, um DNA que estava num tipo um laboratório no meio da mata, pessoal. Era mata selvagem. E ele colocou na fonte. Não tem como explicar. Eu queria explicar, mas não tem. Só vocês tendo a experiência buscando conhecimento no cosmos. Essa fonte, ela era... Cara, não tem como explicar. Então ele colocou essa semente, de repente se formou algo
também não tenho como explicar, mas é tipo uma... Tinha um espelho, tipo um espelho redondo, um espelho, um espelho. E esses serizinhos, essa DNA começou já a se mexer. De repente, do nada, veio um ser como um tronco de árvore. Só que ele era um ser quadrúpede e a cabeça dele era como um tronco de árvore. Vou dar exemplo em coisas do mundo, por exemplo, que nem aquele ser árvore dos Guardiões. Quem assistiu aquele filme Os Guardiões da Galáxia, sabe aquele ser? Só que não era humanoide como aquele, ele era quadrúpede, muito forte e tinha a cabeça dele que era como um tronco. Ele entrou dentro dessa fonte para guardar. E eu, de repente, aí eu olhei assim e falei, é o guardião. Entendeu? É o guardião. Cara, de repente vem mais dois, furiosos, jogando laser, sabe, pelos... vamos dar. Como que era esses? Eu vi dois... Pessoal, os guardiões tem vários... Todos os seres de todas as raças podem evoluir para um guardião. Direto para um guardião. Mas nós vamos chegar lá um dia ainda para falar sobre isso. Mas os guardiões que eu vi até hoje, um era a aparência de Superman, sem capa. Eu não sei se vocês assistiram o primeiro filme do Thor. Eles fizeram aquele homem robô enorme que soltava laser também pelos olhos, fogo, né? Aquela coisa toda. Então, outra foi aquela aparência, e eu vi esse guardião como em forma de árvore, vamos dizer assim, né? Que estava do meu lado, do nosso lado lá. Estava guardando aquele planeta que estava em formação, que estava criando vida humana, acredito, não sei se humana, mas era vida. E só que já tinha árvore, já tinha um monte de coisa. E esses seres vieram para atacar, vieram para cima com tudo, jogando laser para tudo quanto é, muito forte, muito rápido. E o guardião, ele jogou os dois braços, sabe aquele igual aquele guardião do Guardiões da Galáxia faz, que enrola as raízes, as folhas. Ele enrolou naqueles dois guardiões, acredito que eram guardiões também, né? Só que querendo tomar aquele lugar. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá? E cara, os caras secaram ele todo, destruíram e vieram atrás de mim. Era dois. E estava eu e mais outro guardião igualmente a mim. E eu comecei a revidar. Joguei laser, mas o lugar era muito forte. E saía laser, aquele fogo laser, sei lá, dos meus olhos também, porque eu era um guardião, igual a Superman. E aqueles era muito forte. Eles eram tipo aquela tecnologia Transforme, sabe? Muito forte. E eu fiquei fixado jogando aquele laser, e ele veio quase chegando perto de mim, ele se destruiu. Porém o outro ficou. E não tinha, eu sabia, se eu jogasse o laser, a energia, aquela energia, aquele poder que aquele guardião que eu estava na consciência tinha, ele ia me pegar, ia me destruir. Aí eu saí correndo, e ele atrás correndo, e eu correndo e analisando uma possibilidade de revidar. Chegou um paredão que virava. Ele, como eu vinha como guardião correndo muito rápido, igual flash, ele subindo o paredão, virei. Quando eu virei, eu fui atirar, virei por cima no ar ainda, eu fui atirando o laser, só que eu tinha que fixar. Eu fixei no guardião e não, ele caiu, né? Ainda não destruído, ele não tinha destruído. Quando eu estava no chão, eu fixei mais uma vez e ele caiu, destruiu. Só que para me ter certeza, eu fui lá e cortei a cabeça dele ainda. Então essa foi uma experiência, tá? Como guardião. E a segunda experiência agora vai chegar na parte da escolha. Eu estava também numa consciência de um ser, de um guardião, igual como se fosse Superman, um guardião igual. Antes, e tinha duas pessoas, eu suguei a energia dele, fiquei bem forte. Eu falo o guardião, certo? E entrei nos domínios de dois guardiões. Era dois guardiões.
E chegando lá, passei por um, o outro veio pra cima, o outro já veio jogando laser pra tudo quanto é lado, jogando fogo. E eu desviei, não sei como, mas desviei e lancei sobre ele energias. Na mesma hora, esse guardião desfragmentou. E eu o vi em um mundo de prisão, que nem o nosso, a Terra. Não era a Terra, mas era um mundo de prisão. Existem muitos por aí. E esse ser estava em estado lamentável. Antes, há pouco tempo, um guardião fortíssimo, jogando laser para tudo quanto é lado, protegendo um lugar. Agora, um ser humano, eu vi a aparência que eu vi como um ser humano. Era um rapazinho meio loiro, e ele ficava naquelas lamentações da vida que quase todo ser humano tem. Inclusive eu já fiz muito isso. O que eu sou? Qual o sentido da vida? O que eu sou? Qual o sentido da vida? Perguntando para si mesmo o que ele era, qual era o sentido da vida. E aquele guardião que eu estava na consciência dele se comunicou com a energia dele e falou: eu sou seu Deus, você tem que me obedecer. Você entendeu, pessoal, como que acontece? Quem é Deus? Deus foi um ser que evoluiu para guardião. Porém, ele é um guardião, ele pode ser um guardião ou um demônio, que tem o mesmo significado, demônio. O que é um guardião? É o que guarda, não é? Por exemplo, vamos dar o exemplo de um cachorro. Você tem o seu cachorro na sua casa, ninguém entra, não é? Ele é o guardião. O guardião é isso, para guardar. E esses seres, ele chega a esse estado de guardião, ou seja, ele está no máximo da evolução do sétimo universo. E para ele evoluir além disso, para ele continuar a sua jornada para a fonte, voltar para casa, ele precisa obedecer uma lei, somente uma lei, e a maioria decide desobedecer. Correr o risco de ser desfragmentado novamente, de ser desfragmentado e perder a oportunidade de evoluir, ser grande. Porém, essa lei, ela é a lei do ser grande e obedecer os menores, servir aos menores. Então eles não querem fazer esse sacrifício, né? Eles preferem ser Deus, dominar, mas porém se estaciona ali. É dali, não tem como, porque tem que obedecer à lei. Se eles querem evoluir, eles têm que passar muitas eras, tempos, servindo, cuidando. Já imaginou se aqui, em vez de ter um Deus, tivesse um guardião cuidando de nós? Provavelmente é o que acontece com muitos mundos por aí, né? Porque aí eles conseguem evoluir mais rápido, né? Tem uma evolução melhor, ou seja, eles não aprendem a servir, a ser escravo, eles aprendem a evoluir. Então esse é o problema nosso, porque há muito tempo, eras e eras, nós temos sido escravizados por deuses. Entra um, sai outro, entra um. Luta-se entre si, e aquele que vence, domina e obedece a Deus. Foi o caso de Jeová, o caso do cristianismo, que agora é um Deus, né? É um Deus disfarçado. Eles aproveitaram o sistema que já existia de Jeová, se aproveitaram e implantaram o dele junto, né? Mas nós vamos conversar ainda sobre isso, vamos planejar outros vídeos e a gente vai conversar e vai compartilhar experiências e conhecimento. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você quer compartilhar nas suas redes sociais, se você quiser pode até colocar no seu canal, se você tiver um canal, pode colocar no seu canal, reproduzi-lo, não tem problema. Aqui não aqui não é por fim financeiro, aqui é para compartilhar, aqui é para a gente aprender juntos, entendeu? Eu sou um compartilhador, então se você quer ser um compartilhador, compartilha, pode compartilhar. Então, se você achou interessante, se você quer aprender mais, continue me acompanhando aqui. Se quiser se inscrever, se quiser dar um joinha,
faça o que você quiser, tá ok? Então, muito obrigado e estamos juntos rumo ao cosmos. Samohar.